Esse vídeo vai testar 38 impressões 3D para músicos. E para me ajudar nesse teste, eu chamei 3 amigos. E cada um deles vai testar itens de temas diferentes: percussão, sopro e violão. Mas não é só testar, eles também vão ter que enfrentar um desafio. Cada um de vocês vai ter que escolher 3 itens e com esses 3 itens, vocês têm que fazer uma música juntos. E aí? Fechou. Então partiu, que eu tô ansioso pra ver o resultado. Chamando 3 amigos pra ajudar a testar impressões 3D para músicos. Bom, eu pedi pra eles filmarem eles pegando as impressões pela primeira vez, porque eu queria ver a reação deles. E agora a gente vai ver os vídeos juntos. Eu vou começar pela percussão. Vamos ver qual vai ser o primeiro teste. Ah, ele pegou os shakers. Essa aqui é uma das minhas impressões favoritas. Além de ficar super bonita, ainda ficou com um som bem legal. A impressão tem 2 tamanhos diferentes e tem tampas de rosquear. Eu fiz as tampas de uma cor diferente para ficar mais bonito. Aí eu enchi um deles com milho de pipoca e o outro enchi com sal grosso. Eu adorei o resultado. Próximo item, vamos lá. As baquetas. Bom, sinceramente eu não gostei muito do resultado das baquetas se você for comparar com baquetas de madeira. Elas são impressas em 3 partes diferentes. Aí eu coloquei um pouquinho de cola para elas não se soltarem. Ficou esse resultado aí. Ele também não curtiu muito. Ah, panderola! Mais um dos meus favoritos. Mas esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho. O designer chamou essa peça de Beer Tambourine, porque ele usa tampinhas de garrafa de cerveja para fazer o som. Cada buraquinho desse vai 2 tampinhas, que são presas com o próprio filamento da impressora 3D. Ah, gostou! Muito bom, muito bom! Ah, isso aqui eu acho que ele nem vai saber o que é. Deixa eu pegar uma coisa para mostrar para vocês. Isso aqui tem vários nomes, mas o que eu mais gosto é berimbau de boca. Você encosta ele no dente e ele faz esse som aqui, ó. Legal, né? Mas agora vamos ouvir o som da peça impressa em 3D para vocês verem. Deu pra ver que não presta, né? Vamos pro próximo. Cowbell! Esse eu fiquei muito impressionado com a qualidade. Ele é muito parecido com o comprado na loja. O som é um pouco diferente, mas acho que dá pra usar bem. Ah, maraca! Essa impressão é muito legal porque é o que a gente chama de print in place. Ele já imprime todas as peças no lugar e não precisa de montagem. Tá vendo esses furinhos dela? O recheio da maraca sai dali. Os furinhos vêm preenchidos e você destaca eles e eles caem pra dentro dela. Acho que o som ficou legal também. Próximo... Ah, calimba. Mais um que eu preciso mostrar pra vocês. Espera aí que eu vou buscar e já venho. Ó, isso aqui é uma calimba comprada. Algumas pessoas também chamam isso aqui de piano de dedo. E ela tem esse som aqui, ó. Bonito, né? Agora vamos ver o som da impressão 3D. Não é nem bonito, nem afinado. Não dá nem pra comparar, né? Vamos pro próximo. Agora, vamos pro último item das percussões. Depois disso, lembra que ele vai ter que escolher 3 itens para fazer uma música junto com os outros. Esse aqui é um tambor. Eu fiquei impressionado que é possível imprimir um negócio desse. Na verdade, eu achei que quando eu tentasse tocar ele ia quebrar ou sair um som horrível. O som não é bom, mas dá para quebrar o galho. Agora chegou a hora da escolha, vamos ver o que ele vai escolher. O shaker, ótima escolha. O tambor, muito bom. E a panderola. Ah, acho que com esses 3 vai dar pra fazer um som bem legal. Oi, um jeito bem legal de apoiar o canal é apertar esses botõezinhos que tem aqui embaixo. Então, se você está gostando do vídeo, curte e se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais usuários. Obrigadão, valeu! Eu resolvi entrar nessa onda também e imprimir algumas coisas para me ajudar na manutenção das guitarras. Começando por esse apoio aqui. Ele não é muito robusto, mas ele serve porque precisa. Escorrega um pouquinho, mas tá tudo bem. E para trocar as cordas, eu encontrei 2 encordoadores. Esse aqui, que é muito parecido com o que você encontra nas lojas, funciona super bem. E esse outro aqui, que você coloca na parafusadeira. Só tem que tomar cuidado para não usar muito forte, para não estragar as sarrachas. E se você precisar tirar os botões da sua guitarra e não quiser acabar com seus dedos, esse removedor de botões aqui é uma ótima dica. É só colocar ele embaixo dos botões, baixar a argola e puxar. Super simples. E para afinar, eu tentei usar esse afinador aqui, mas eu não gostei muito não. Supostamente você assopra aqui e sai a nota lá. Acho que tem que estar muito desesperado para usar isso aqui. Melhor usar um app no celular mesmo, né? E a última coisa que eu achei legal aqui para guitarra é esse suporte de palheta que vai na cabeça da guitarra.
Ele não é muito bonito, mas cumpre o que promete. Agora, vamos para os testes de sopro. E eu já vou adiantar que eu fiquei bastante impressionado com a qualidade deles. E ele começou justamente com o meu favorito. Essa aqui é uma flauta irlandesa. Ela imprime em 2 partes separadas e é só encaixar, não precisei colar. E apesar de ter cara de brinquedo, ela ficou com um som bem parecido com o de uma flauta normal comprada. Olha só a comparação. Esse aqui é um apito slide. Eu imprimi ele de curioso mesmo, só para ver se funciona. E funciona, mas ele tá mais para um brinquedo do que para um instrumento. Ah, um apito. É um apito tradicional mesmo, mas eu fiquei bastante impressionado com a qualidade dele e principalmente com o volume. Dá tranquilamente para você apitar um jogo ou você liderar uma escola de samba com ele se você quiser. Ah, essa aqui foi a minha maior frustração. Era para ser uma gaita e eu tava desconfiado se ia funcionar, mas na página do designer tem um vídeo dela funcionando, mas eu não consegui fazer funcionar não. Tentei de tudo, mas o máximo que eu consegui foi isso aqui, ó. Ah, essa aqui é pros fãs de Zelda, é uma ocarina, super bonitinha e sai um som até que legalzinho, muito melhor do que eu esperava. E pelo jeito ele gostou também. Ah, isso aqui é uma flauta pan. Ela me lembra aqueles grupos de artistas de música peruana, sabe? Ela tem um som bem legalzinho e eu gostei muito da afinação que ela veio. E agora... Ah, o kazoo! Esse instrumento é muito divertido, deixa eu pegar ele pra te mostrar. Aqui, ó. Todo mundo acha que pra tocar o kazoo você precisa soprar, mas se você soprar, não sai som nenhum. O jeito que ele faz som é vibrando esse plastiquinho que fica dentro desse buraquinho. E nesse caso, inclusive, eu usei um pedaço de saco plástico mesmo. E para você tocar, você precisa fazer e a vibração da sua boca vibra o plastiquinho que faz esse som meio esquisito aqui. Bom, chega de aula de kazoo, vamos pro último item de sopro, outra ocarina. Mas essa eu não gostei muito não. Apesar dela ser bonitinha, ela tem um som muito grave e muito baixo, acho que não dá pra usar ela pra muita coisa não. Bom, chegou a hora dele escolher os 3 itens dele. Vamos ver o que ele vai escolher. Flauta irlandesa. Mais, vamos lá. Flauta pan, boa escolha. E... ocarina. Acho que foram ótimas escolhas, o som vai ficar muito legal. Você tem impressora 3D? Eu tô muito afim de conhecer outros músicos que também têm impressora 3D. Comenta aqui embaixo qual impressora você tem e vamos trocar uma ideia. Eu também imprimi algumas coisas para me ajudar no dia a dia do estúdio. Começando por esse cachimbo de microfone. Ele imprime em 2 partes e precisa de um parafusinho para juntar as 2 peças. Cumpre muito bem o que promete e pode quebrar o galho no dia que seu cachimbo quebrar do nada. Quem nunca? Outra coisa super útil é esse clipe de cabo para pedestal. É uma impressão muito rápida e muito funcional. Agora um que eu não gostei muito. Esse aqui é um suporte de chão para violão. Na minha opinião, por ser de plástico, ele não fica muito robusto, fica meio bamba. Eu que não vou confiar meu violão nesse negócio. Em compensação, esse aqui é um suporte de parede. Ele vem em 2 partes. Uma parte vai na parede e a outra você encaixa o suporte. Esse aqui fica bem firme e robusto e nesse eu vou confiar meu violão sim. E por último, para quem é baterista, essa chave de afinação aqui. Eu não acho que ela vai durar muito, mas ela funcionou super bem. E ela pode servir para aqueles dias que você não faz ideia de onde você deixou sua chave. Chegou a hora dos testes dos itens para violão. Vamos lá. É um guitarrista mesmo, foi direto para as palhetas. Mal sabe ele que essas palhetas não prestam muito não. Eu até tinha esperança de nunca mais precisar comprar palhetas, mas elas ficam cheias dessas pequenas ranhurinhas que atrapalham na hora de tocar e ficam raspando nas cordas. E essas outras aqui são feitas para deixar na carteira e ir destacando conforme precisar. Acho que para uma emergência elas até servem, mas se você tiver qualquer outra palheta, acho que você vai preferir. E agora, capotraste. Esse capotraste eu achei muito interessante porque ele também é print in place e ele é muito simples e funcional. Acho que com o tempo esses dentinhos vão se desgastar, mas aí é só imprimir outro, né? Pelo jeito ele gostou desse. Outra versão de capotraste. Esse capotraste é bem mais robusto porque ele prende as cordas com um parafuso, mas é tão complicado e demorado de colocar que eu acho que perde o sentido. Você precisa parafusar e desparafusar esse parafuso enorme toda vez que você for usar. Slide. Esse eu também fiquei animado, mas no fim ele é bem mais ou menos. Ele tem o mesmo problema que as palhetas. As pequenas ranhuras que ficam por conta da impressão 3D atrapalham na hora de tocar. Dá pra usar,
mas não é tão bom quanto um slide comprado. Ah, botões de guitarra. Se os botões da sua guitarra estragaram ou se você perdeu eles, você pode imprimir e trocar por esses aqui. Alguns são bem feinhos, mas outros até que dá pra usar, eles cumprem a função bem. E além dessas versões com estilo tone e volume, tem essas outras aqui que eu achei que ficaram melhores, mais parecidas com as originais. Ah, mesma coisa, só que para pedais. Isso aqui são botões que você pode colocar no seu pedal, na sua pedaleira. Eles funcionam super bem e você pode até imprimir de cores diferentes se você quiser diferenciar um pedal de outro. Eu super recomendo esse aqui. Ah, esse aqui são strap locks. São travas que você coloca na correia do baixo da guitarra para eles não caírem se ficarem frouxos. Só que pra mim não funcionou muito bem não. Se você imprimir muito fina, elas quebram, e se você imprimir muito grossa, elas soltam e saem voando. E por último, essa banquetinha que eu achei o máximo, eu fiquei super impressionado com a qualidade dela. Não é nada demais, é só uma banquetinha para você apoiar o pé enquanto você toca, mas eu gostei muito e recomendo que você imprima ela. Bom, chegou a hora dele escolher os 3 itens dele. Capotraste, boa escolha. Slide, boa escolha também. E a banquetinha, que é sensacional. Concordo com você, amigo. Acho que esse som vai ficar muito bom. Vamos lá ouvir.